lá na frente de toda a situação, já levou a serva ali, porque ele sabia que daquele lugar, daquelas terras, ia ter salvação, mudança de cenário, ia ter alguém que ia com ela até o fim. E lá na frente o Senhor já tinha tudo preparado, louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que quando os filhos morrem e ela decide voltar para Belém de Judá, para a terra dela, ali ela diz para as noras, para voltar para a parentela dela, para voltar para a família dela, para os costumes. O texto diz para nós que a órfã ela decide voltar, mas a Ruth não, que ela queria, ela disse, eu não poderei ter mais filho para que você tenha esposo, com uma idade avançada. E quando aquela jovem ouve isso, ela diz, não, aonde tu reclinares a tua cabeça, ali eu estarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele cuida. Aquela mulher, quando ela vai para aquele lugar com toda a sua família, que ela perde, e ela volta para Belém de Judá, ela volta com uma nora, porque lá na frente Deus tinha provisão, tanto para aquela nora quanto para a Noemi, né? Não deixou desamparado. Nós estamos constantemente sobre os cuidados do Pai. Em todo lugar que pisarmos a planta dos nossos pés, Deus está abrindo porta. Amém, Jesus, aleluia. Para nos guiar, para nos orientar. Nós não estamos mais só. Louvado seja o nome do Senhor Amém, Jesus. aleluia. O cuidado de Deus, com todos quando Ele chama, é permanente, Ele é fiel para a nossa vida. Glória. Ele cuida. Tem momentos que nós pensamos assim, eu estou só, ou eu acho que não vou conseguir. Quantas vezes eu falo com meu esposo, olha, eu continuo, eu vou em frente, porque o chamado meu é para já. Eu não sei quando vai ser, o que Deus vai fazer, mas eu sei que eu tenho que continuar a caminhada. Eu não posso retroceder, porque eu creio no Deus que me chamou. Eu creio na posição que Ele tem na minha vida. Ele é fiel. Aí Ruth, ela sofre uma transformação total de vida. Ele traz a Noemi àquele lugar, aos campos de Moabe, leva essa jovem com ela após a morte de toda a família dela, mas Deus tem provisão na vida dessa moça. Deus tira ela do meio da família dela, dos deuses, e agora ela passa a adorar a Deus, o Deus de Noemi, o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que Ruth era uma moabita, demonstra uma lealdade inabalável à sua sogra Noemi, e ao Deus de Israel. Ela conhece, ela ouve falar de Deus, e ela guarda a fé, ela crê na provisão de Deus. Nós temos que crer na provisão de Deus. Nós não podemos nos assustar com o cenário, não assustar com o cenário. Eu não vou mais, só tenho 3 pessoas, eu não vou mais. Não, vamos em frente. Papai está na frente para dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E ela declara: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E papai falando, entra na peleja. O compromisso total necessário ao seguir a Cristo, priorizando a nova família de fé e a fidelidade a Deus, acima de antigas tradições e origem. Então ela deixa as origens dela, ela deixa costumes dela e passa a servir ao Senhor. A confiança e a providência divina de Deus. Ela crê que o Senhor ia dar vitória. Ela crê que a situação não estava boa, porque a sogra havia perdido o esposo, a sogra havia perdido os filhos e elas os esposos, mas o Senhor está no controle. Hoje nós estamos dizendo, cada um numa situação, o nosso Deus é fiel, Ele vai nos dar vitória, Ele está na causa, Ele está na frente, e eu creio na provisão do Pai. Deus age nos bastidores da nossa história, em silêncio. Ele está fazendo a obra. Nós não sabemos o que Ele vai fazer, mas nós temos que crer. Crer na provisão dEle. Isso é fé.
pessoas, transformando tragédia em triunfo. Ali era uma situação de tragédia, era uma situação de morte daquela família, mas Deus de vitória estava com elas. Noemi pensou: Deus me abandonou, eu não tenho mais solução para mim. Não sabia ela que Deus estava todo o tempo provendo, porque quando ela chega ali nos campos de Moab, Deus já estava provendo, porque ele sabia o que ia ocorrer. Ele sabia da perda do esposo, ele sabia da perda dos filhos. Ela não sabia, mas ele já sabia. E ele sabia que precisava de alguém conduzir a vida dela dali para frente. E Deus está sempre colocando. E muitas vezes nós pensamos que está difícil, ou não movemos situação, continuamos, né? Louvado seja Deus. Dentro da nossa casa nós vemos tantas situações que muitas das vezes nós pensamos assim: eu não sei o que fazer ou o que devo fazer. Devemos só orar, devemos só caminhar, porque Deus é que vai fazer. No tempo dele, ele vai fazer. Ele é fiel. Aleluia. Mesmo em tempo difícil, como a fome e as perdas enfrentadas por Noemi e Ruth, Deus está no controle. Ele tem um plano maior. Deus tem sempre um plano maior. Mas nós só alcançaremos o plano maior de Deus se nós permanecermos. Se nós voltarmos para trás, ele vai ser frustrado. Ele pode até ocorrer durante mais 5, 6 anos, mas nós vamos ter que reiniciar, porque aí vai ter um outro tipo de processo. Deus, ele só aprova o crente, o servo que crê, o servo que vive a palavra, o servo que obedece a ele, obedece a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que confiar em sua providência em todas as circunstâncias da vida, em todas. Esse irmão, ele ministrava a palavra do Senhor dizendo: Jesus salvava e libertava com a mãe dele sem mexer nem a mão, nada. Mas ele, Jesus faz. E hoje a mãe dele está pregando o evangelho, andando e falando, glorificando a Deus. Ele recebeu, porque ele continuou a caminhada pregando a palavra. Ele creu. Enquanto ele orava por alguém, enquanto ele ministrava a palavra de cura, papai estava tratando lá dentro do lar. A mãe dele foi passada por todos os exames novamente. O médico comparou antes e comparou depois. Naquele lugar que tinha uma parte interrompida, estava sãozinho, estava curado. E Deus falou para ele: porque nunca caminhou, não parou quando era um cenário de tristeza, era um cenário de dificuldade. Então nós não podemos parar, nós temos que continuar. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que Ruth era uma mulher trabalhadora e virtuosa. E Boaz era um homem de integridade. Boaz era parente de Elimeleque. Então tinha alguém para assumir a Ruth e seguir os costumes da família. Louvado seja Deus. Olha o que Deus faz. Deus vai lá nos campos de Moab, traz uma moabita, casa com o filho de Noemi e vai chegar até Boaz para continuar a família. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está em todo o tempo nos vendo, sabendo como vai ser. Nós temos que só obedecer. Louvado seja Deus. O livro mostra que o trabalho dignifica e traz benefícios, e que a vida cristã envolve viver com integridade e diligência no dia a dia. Integridade, verdade, perseverança no dia a dia. Não podemos parar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu perdi meu pai, perdi meu irmão mais novo, perdi meu tio, perdi minha mãe, perdi minha sogra, perdi o primo, mas eu continuo dizendo que Jesus, ele cura. Ele salva e ele liberta. Porque minha mãe partiu salva, Jesus salvou. Meu pai partiu salvo, Jesus salvou. Meu irmão partiu, se rendeu com as duas mãos do Senhor. Partiu salvo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E temos que continuar. Louvado seja Deus.
a inclusão na família